A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 5, a bodas do Cordeiro. E o que significa bodas? Eu tenho certeza que você já sabe, você já ouviu isso daí. Talvez você não se recorde, mas você já ouviu. Vamos lá. O termo boda se originou a partir do latim vota, que significa promessa. Boda é uma celebração de casamento. O nome é mais usado no plural, bodas, e se refere aos votos matrimoniais feitos no dia do casamento. Então, bodas é igual casamento. E a gente observa que quando as pessoas vão completando aniversário de casamento, alguns falam, é bodas de papel, bodas de algodão, de cristal. Acho que a mais conhecida, né, é bodas de prata, 25 anos de casado e tudo mais. Então, a gente escuta falar, é que às vezes a gente acaba não associando. Então, bodas aqui é o que? É um casamento. A bodas do Cordeiro, casamento ali do Cordeiro, vamos dizer assim. O casamento como símbolo da união de Jesus com a igreja. Jesus utilizou-se, né, do casamento para explicar o relacionamento dele com a igreja. O casamento, de uma forma geral, se tem uma preparação. O casamento judaico da época existia uma cerimônia de promessa de casamento, na qual era acordado o dote, bem como as consequências referentes à quebra da promessa. O ato final deste compromisso era a festa de casamento. As famílias lá decidiam tudo mais, que as pessoas iam se casar, então aí tinha os noivos e tudo, então era um acordo entre as famílias. Então vai começar, tinha essa cerimônia de promessa de um compromisso. O que ia ser o dote, e a preparação do casamento. Também, se houvesse a quebra dessa promessa de casamento, quais seriam as consequências? Então era feito dessa forma, até que chegava, ia preparando tudo para o casamento, até que chegava o grande dia. E essa festa era uma festa que durava aí 7 dias. Hoje, no casamento de hoje em dia aqui no Brasil, ele dura o quê? Apenas a festa em si, apenas algumas horas. Na nossa cultura, a gente tem o noivado. Normalmente, sabemos que nem todo mundo faz assim. Mas, por exemplo, quando eu fui casar, eu conheci meu esposo, a gente estava namorando, a gente decidiu que ia casar, a gente ficou noivo, e aí a gente foi preparando as coisas para o casamento, até que teve o dia do casamento, a festa, e foi algumas horas, né? Não tinha condição aí de ser dias de festa, hoje em dia não tem condição para isso. Vamos lá. E aí, se a gente compara, né, o casamento com o relacionamento, né, de Jesus com a igreja, nós firmamos um compromisso com Jesus quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Ali é a cerimônia ali que a gente aceitou a Cristo, começou o quê? A preparação para este casamento. E o final, né, a festa final vai ser quando? Na bodas do Cordeiro lá no céu. A bodas do Cordeiro vai ser uma grande ceia para celebrar e selar a comunhão eterna de Cristo e a sua igreja. Vai ser uma grande festa. Nós vamos ceiar com Cristo ali e o próprio Jesus vai estar nos servindo. Então simboliza o quê? O casamento do noivo Jesus com a sua noiva igreja. E lá em Apocalipse 19:7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou, quer dizer, a igreja já está pronta, preparada para esse grande dia. Jesus, antes de morrer, ele celebrou a Páscoa e ordenou que continuasse a fazer em memória dele, e disse que um dia cearia com eles no reino de seu Pai. Está lá em Mateus 26:29, que diz assim: E digo-vos, que desde agora não beberei desde o fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Quando que vai ser esse dia, né, que o Senhor voltará a beber, voltará a cear? Vai ser na bodas do Cordeiro. E quando que isso vai ocorrer, né? Quando que vai ser a sequência da bodas do Cordeiro? Vamos lá. Então eu coloquei aqui uma linha do tempo. Primeiro vai ter o quê? O arrebatamento da igreja, que a gente já conversou em aulas passadas. Depois o tribunal de Cristo, que a gente estudou semana passada. O que é o tribunal de Cristo? Não é para salvação ou condenação. Aqui é somente os salvos e vai receber o quê? O galardão. Então depois que você receber o galardão, vem o quê? A bodas do Cordeiro, que vai ser a festa de casamento. E nessa festa vai ser o quê? A ceia. Ai, irmã Renata, como vai ser? Vai ter o cálice, vai ter o pão? Não sei, mas diz a Bíblia que será uma ceia, que será uma grande festa, é algo espiritual.
e muito importante, né? Que ali é o ato, né? Ali, olha, que nós vencemos, é a nossa festa no céu porque chegamos lá. A noiva deve estar pronta, preparada. Normalmente, quando a gente recebe um convite de casamento, uma das primeiras coisas que a gente já se preocupa, principalmente as mulheres, é o quê? Que roupa que eu vou? A noiva mais ainda, né? Tem que ser o vestido perfeito, o modelo certo, tem que estar impecável, tudo certinho, para que no dia do casamento esteja pronto. Não tem como no casamento, vou preparar isso, não. No dia tem que estar tudo preparado. E espiritualmente falando, né? A noiva de Cristo precisa estar pronta, com as suas vestes limpas, arrumada. Olha só o que diz esse verso aqui em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso significa que nós devemos estar santos, buscar a santidade. E o que é ser santo? É ser separado do mundo, separado do pecado. Então, a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ali começou a preparação para o nosso casamento com Cristo. Então a nossa roupa tem que ser alva, a gente tem que se santificar cada vez mais, buscar o Senhor cada vez mais e sempre em comunhão com Deus, em todo momento. Porque a partir do momento que você decidiu estar com Cristo ali, como num casamento, tem o quê? Fidelidade, tem intimidade, quer dizer, você está sendo fiel, você não vai adorar outros deuses, você não vai fazer outra coisa que desagrada, você vai ser fiel. Outra coisa é a intimidade. Em que sentido? No sentido de você reconhecer a voz do Senhor, de você conhecer cada vez mais o Senhor. Ele já te conhece, né? Porque aqui a gente está falando do mundo espiritual. O Senhor, ele é o que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele te conhece. Agora precisa nós conhecermos mais o Senhor. O que agrada ao Senhor Jesus? A gente reconhece a voz dele. Eu, por exemplo, aonde eu estiver, se eu ouvir a voz do meu esposo, eu sei que é ele. Um gesto, alguma coisa. Da mesma forma tem que ser com Cristo. A gente tem que reconhecer a voz dele, saber o que ele gosta, qual o caminho que ele quer que nós sigamos. Isso é o que é intimidade com o Senhor, como é num casamento. Aí vamos falar das parábolas das 10 virgens, né? Tá na nossa lição e é uma parábola muito conhecida. É um pouquinho extensa aqui, mas vale a pena a gente ler e meditar. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tende elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está lá em Mateus 25, do 1 ao 13. Então ali a gente tem as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, né? Nós devemos ser o quê? Prudentes, ou seja, nunca se afastar de Deus, nunca se afastar do Espírito Santo, o óleo da unção, que a gente acabou de ler, né? Quer dizer, o Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que ser prudente a todo tempo, estar com as lâmpadas acesas, não pode esmorecer, ficar ali desanimado. É lógico, a gente sabe que vem às vezes o desânimo, mas a gente tem que estar buscando ao Senhor. O azeite representa o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a permanecermos firmes. Não tem como transferir a santidade ou sermos fiéis a Deus pelos outros, não dá. O que eu quero dizer aqui? As loucas, elas não levaram, elas não foram prudentes, elas não levaram o azeite. Tinha a lâmpada e elas não levaram mais. Quer dizer, tem pessoas que, já aceitei a Jesus, estou aqui, não preciso orar mais, né? Já tá bom, já aceitei Jesus. Não, isso aqui a gente tem que orar, a gente tem que ter mais azeite, mais reserva com o Senhor, mais conhecimento do Senhor, da palavra dele, tá? Cada vez mais
preparados, cada vez mais santificados. E ali não tem como você transferir. A salvação ela é individual. Buscar a santidade é individual. Nós devemos orar uns pelos outros, para ajudar, para interceder, para clamar. Mas a salvação é individual. A pessoa tem que fazer a parte dela também. A pessoa tem que buscar, a pessoa tem que lutar para conquistar, né, o céu, para estar com o Senhor Jesus. Então não tem como transferir, não dá para você passar a sua oração, a sua santidade, os dons que o Senhor te deu, não tem como. Nós devemos sim orar para que o Senhor ajude, para que dê ânimo e tudo mais, mas a pessoa tem que ter a vontade dela. Não tem como nós aceitarmos a Jesus pelo outro, não dá. Cada um tem que fazer a tua parte. Nunca esqueça disso, a salvação ela é individual. E ninguém sabe quando Jesus virá nos buscar, então devemos estar preparados todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar pronto. Errou? Irmã Renata, eu não sou perfeito, eu pequei, você errou, dobre o seu joelho, peça perdão ao Senhor, deixe esse pecado, prossiga, vai orando, vai buscando cada vez mais ao Senhor, porque você não sabe o dia que Ele vai vir. Você não tem ideia, a gente não tem ideia. Tem os sinais, a gente sabe que está cada vez mais próximo, mas o dia, a hora, não tem como. Então, que estejamos sempre prontos. E aí, chegando à conclusão, não podemos perder essa grande festa, a bodas do Cordeiro. A gente não pode perder. A gente não pode, tem que estar preparado, a gente tem que ser arrebatado, passar pelo tribunal de Cristo e ir para essa grande festa. Para isso, continue se santificando, buscando cada vez mais a presença de Jesus e pedindo perdão pelos pecados. Valorize o culto de ceia da sua igreja. Participe com consciência, desejando estar no céu para cear com Cristo face a face. Por que eu coloquei esse tópico? Porque a bodas do Cordeiro vai ser a festa, e a festa ali vai ser a ceia. O Senhor vai cear conosco. E ele diz para a gente estar lembrando do Senhor todo momento. Ele fala, olha, lembra de mim. Aqui, toda vez que você cear, lembra de mim. Lembrar do que? Do sacrifício dele. Lembrar tudo. Só que quando nós estamos na Santa Ceia, que a gente lê o texto lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ao longo, até o término desse capítulo, ele fala assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um momento de reflexão. A gente tem que se examinar, nos julgar a nós próprios, não julgar o outro. A gente tem que analisar a nossa vida e ver o que está certo, o que está errado, se a gente precisa pedir perdão para alguém, se a gente precisa se dedicar mais ao Senhor e lembrar que o sacrifício que Jesus fez por nós e que um dia nós estaremos com Ele lá no céu, na bodas do Cordeiro, ceando juntamente com Ele, face a face. Então, valorize. Eu tenho visto as pessoas faltam no culto de ceia, nem lembra que teve a ceia, vai de qualquer jeito, não examina a si mesmo. Então, não é que eu estou julgando o próximo, eu estou falando fatos que realmente acontecem, porque as pessoas às vezes falam, nossa, irmã Renata, nem lembrei que era ceia. Puxa vida, é mesmo, hoje é ceia. Não pode ser assim, irmãos, a gente tem que valorizar. O Senhor falou, olha, fazer isso em memória de mim é algo muito especial, é algo muito sério, e que quando você estiver tomando a ceia ali, o cálice, o pão, lembra-se que um dia você estará com Cristo, ceando juntamente com Ele. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.